capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura do versículo 31 ao 46. Mateus 25, a partir do verso 31, texto que está projetado, né? Se também puder abrir a sua Bíblia, sempre é muito positivo. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo, preso, vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Amados, o Evangelho nos desafia a avançar em várias dimensões. E hoje eu gostaria de compartilhar com você o desafio de avançarmos na prática do bem. Quando falamos de espiritualidade bíblica, queridos irmãos, de ser cristão, de ser evangélico, a nossa tendência é a gente pegar apenas uma parte do cristianismo e desprezar as outras. Então, vamos ser honestos. Faria diferença para você se esse texto que a gente acabou de ler fosse retirado da Bíblia? Se por um acaso essa página da Bíblia sumisse? Me parece que para muitos cristãos não faria a menor diferença. Talvez alguns cristãos, e eu estou me referindo a cristãos, talvez alguns até ficassem felizes. Ora, essa conversa de Jesus não é uma conversa muito agradável, né? Visitar doente, visitar preso, hospedar forasteiro, uma conversa meio desconfortável. Ocorre que muitos cristãos acabam reduzindo o Evangelho a apenas algumas áreas, né? Então, tem a galera, por exemplo, que acha que cristianismo é a doutrina correta. Outros vivem o cristianismo das bênçãos, da prosperidade, milagres, cura. Outros estão focados nas experiências, nas emoções, nas sensações. Tem aquele grupo dos rituais, da repetição, domingo, culto, oração.
ceia, dízimo. Tem o grupo da moral dos bons costumes, um bom comportamento. E cada uma dessas versões, elas captam uma parte importante do cristianismo. Há elementos de verdade nessas versões. O evangelho é doutrina, o evangelho é experiência, o evangelho é comportamento, o evangelho tem bênçãos, o evangelho tem rotinas. O problema é a gente escolher apenas a parte que nos interessa. Então você ignora as outras partes. Até criticamos quem pratica uma parte diferente daquela que a gente escolhe. Então, aqueles mais ligados às emoções criticam os que são apegados à doutrina. Os que valorizam o testemunho, o bom comportamento, condenam quem está atrás das bênçãos. Mas todos estamos errados. Porque o evangelho é integral. Um cristianismo parcial corre o sério risco de não ser cristianismo. Porque estamos abrindo mão de partes essenciais daquilo que Deus nos revelou em Jesus. E parece que a parte do evangelho que trata sobre fazer o bem é aquela que a gente mais comumente ignora, despreza, rejeita, deixa de lado. Porque nos convertemos a Jesus, mas não estamos dispostos a abrir mão do nosso egoísmo. Pelo contrário, nós, veja você, instrumentalizamos o evangelho para o nosso egoísmo individualista. Então você quer o evangelho, mas quer o evangelho para te abençoar, para te beneficiar, nunca para beneficiar os outros. Só que não é isso que a gente lê no evangelho. Não é isso que a gente vê no ministério de Jesus. Por isso, meditar em textos como esse pode ser extremamente incômodo, mas necessário. O evangelho, queridos irmãos, precisa transformar nossas motivações e nossas ações. O evangelho é muito mais do que informações, sentimentos e bênçãos. Fomos salvos para praticar boas obras. Fomos capacitados pelo Espírito a praticar obras de bondade. Veja a seriedade desse texto, desse tema, neste texto. Por isso que escolhi ele. O texto vai dizer que a prática do bem, olha só, é algo que será levado em consideração no juízo final, naquele grande dia, na prestação de contas. Nossas ações serão pauta daquilo que conversaremos com o Senhor. Tanto o bem que praticamos, quanto o mal. Filho do homem vier na sua majestade, todas as nações reunidas diante dele. Ovelhas, são aquelas que alimentaram os famintos, deram de beber aos sedentos, vestiram com roupas os que não tinham, agiram com hospitalidade, visitaram doentes e presos. Este é o perfil dos que entram no reino de Deus. O estilo de vida daqueles que são chamados benditos do meu Pai. Os que são condenados com o diabo e seus anjos são aqueles cujo comportamento se caracterizou por não fazer o bem. Então nós temos aqui dois estilos de vida bem diferentes, distintos. Um marcado por ações de bondade, o outro marcado pela ausência dessas ações. Você vai encontrar essa mesma diferenciação lá na carta aos Gálatas, quando Paulo fala sobre fruto do Espírito e obras da carne. Paulo vai dizer que os que estão sob influência dominante do pecado
praticam as obras da carne e têm seu comportamento caracterizado por egoísmo, ódio, discórdias, divisões, acessos de raiva. Agora, os que estão com a sua vida sob o domínio e influência do Espírito de Deus, praticam o fruto do Espírito, e entre eles está lá a bondade e a benignidade. Mateus está dizendo que isso será levado em consideração naquele dia. Apocalipse capítulo 20 vai dizer que os livros serão abertos e os mortos serão julgados de acordo com o que tiverem feito. Portanto, queridos irmãos, note bem, a vida do cristão precisa ser caracterizada pela prática do bem. Tiago vai dizer de maneira muito enfática, a fé sem obras, ela é morta. E aí qual é o exemplo que Tiago dá para ilustrar esse princípio? Ele diz, veja você, se o irmão ou irmã, isso é Tiago capítulo 2, um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento, veja que são coisas que Jesus citou aqui no texto, e você dizer para ele assim, não, vá em paz, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, diz Tiago, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago está falando de fazer o bem, de abençoar o outro, de agir com caridade. E tudo isso aponta, queridos, para o mandamento que recebemos de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, amar ao próximo, desses dois mandamentos dependem toda a lei. Toda a lei. Então, ser cristão é se importar com o outro. Não importa quem seja o outro. Trata-se de mandamento, trata-se de obediência. Escolher Jesus é escolher amar o próximo. Precisa ficar nítido, irmãos, a motivação que temos para isso. Não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o merecimento. Não tem a ver com você achar o outro uma pessoa boazinha ou não. Não tem a ver com eu concordar ou não com as escolhas dele. Tem a ver com aquele que é Senhor da minha vida. Tem a ver com o estilo de vida do reino de Deus. Tem a ver com o amor de Deus que me alcançou. As boas obras não são condição para a salvação, mas elas são evidência da salvação. Não praticamos o bem para merecer o amor de Deus, porque nenhum bem que fizéssemos seria suficiente para fazer Deus entregar o seu Filho para morrer por nós. Praticamos o amor porque experimentamos o amor de Deus em nossas vidas. É pela graça, é através da fé. Pela presença e ação do Espírito Santo. Porque Ele nos amou sem merecermos. Podemos dar ao mundo uma amostra desse amor, uma fração desse amor, uma demonstração. Cada vez que praticamos o bem, note bem, estamos dando uma amostra grátis ao mundo do que significa o reino de Deus. Na lógica do mundo, quem faz o bem sempre tem algum interesse. Já deve ter passado por isso. De repente, se alguém está te ajudando muito, essa pessoa quer alguma coisa em troca, né? A gente está sempre desconfiado. É a mentalidade do mundo, da sociedade. Mas não é a mentalidade do reino. Não deveria ser a nossa mentalidade. Lucas capítulo 14, Jesus vai afirmar o seguinte: quando você der um banquete, uma festa, quem você vai convidar? Os ricos? Não, os pobres. Os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa será na ressurreição dos mortos.
Aí em Lucas capítulo 6, Jesus diz o seguinte: amem seus inimigos, hein? Façam bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater uma face, ofereça-lhe também a outra. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. Que mérito, note bem essa expressão, que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Amem, porém, os inimigos. Façam-lhes o bem. Emprestem a eles, sem esperar receber nada em troca. Porque a recompensa de vocês será grande, porque vocês são filhos do Altíssimo. Não fazemos o bem, irmãos, buscando visibilidade ou reconhecimento. Não fazemos o bem para postar no Instagram ou para abater do nosso imposto de renda. Jesus afirmou, Mateus capítulo 6, vai dizer lá: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante de outros para serem vistos. Porque quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Mas quando você der a sua esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, Ele te recompensará. Fazer o bem, irmãos, faz parte da nossa identidade espiritual. O que precisamos fazer é praticar a graça que recebemos. Somos cidadãos do reino, herdeiros dos novos céus e nova terra. O que nos falta é viver de acordo com essa identidade. Exercitar a bondade e benignidade que recebemos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você não pode acreditar no pecado. Somos pecadores, sim, mas fomos regenerados. Somos pecadores, mas fomos redimidos. Somos pecadores, mas fomos adotados como filhos. Somos pecadores, mas fomos lavados e purificados no sangue de Jesus. Somos pecadores, mas o Espírito Santo habita em nós. Somos pecadores, mas morremos e ressuscitamos com Cristo. Somos pecadores, mas também somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos pecadores, mas somos membros do corpo de Cristo, cidadãos do reino dos céus. Somos pecadores, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, contra todos os motivos, desculpas que a sua mente te der para não fazer o bem, diga para si mesmo: sim, você pode. Eu posso fazer o bem, porque Cristo me dá condições de fazer. Tudo que o Senhor nos manda fazer, primeiro, Ele nos dá a condição para fazer. Trata-se de quem você se tornou em Cristo. Trata-se do que você recebeu no Evangelho, do céu. E aí, para citar um slogan popular, né? Fazer o bem faz bem. Jesus falou isso, quando Ele falou das bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser feliz. Ser feliz. Assim, no reino de Deus, os misericordiosos, ou seja, os que praticam misericórdia, são felizes. Os pacificadores, os que promovem a paz, promovem um shalom de Deus, são felizes. A felicidade do reino é fazer o bem, fazer o certo. Então, meu irmão, minha irmã, a essa altura do campeonato, eu imagino que já tenha ficado claro para você que amar ao próximo não tem a ver apenas com sentimentos. Não se trata de você ser amigo de todo mundo, gostar de todo mundo. Se trata de fazer o bem, abençoar, ajudar quem está em nosso caminho. Jesus explicou isso também.
Perguntaram para ele, quem seria esse próximo que nós deveríamos amar? Aí ele contou a parábola do bom samaritano. Está registrada lá em Lucas capítulo 10. Então, um homem caído na estrada, vítima de violência. Uma história que nós, brasileiros, conhecemos muito. Estava ele lá, caído na estrada, muito machucado, quase morto. Passam por ele alguns religiosos. Ignoram. Um samaritano passa pela estrada. O viu, pega ele, leva a uma hospedaria, cuida dele. O samaritano não conhecia aquela pessoa. Era alguém ferido no seu caminho. Ele fez o que estava ao seu alcance, em termos de recursos, para ajudar aquela pessoa. Então, o que é amar ao próximo, meu irmão? Amar ao próximo é você abençoar aqueles que estão feridos no seu caminho, na sua estrada. Mesmo quando esse ferido for um desconhecido ou seu inimigo. Ao escolher fazer o bem, estamos escolhendo Jesus, estamos escolhendo o reino, estamos escolhendo o evangelho. Fazer o que está ao nosso alcance, de acordo com os nossos recursos. Não precisamos fazer ainda das nossas forças. Mas não devemos fazer menos do que podemos. Você não precisa fazer mais, mas você também não pode fazer menos. Porque os seus recursos foram dados pelo Senhor. Além dos desconhecidos e estranhos que estão por aí, existem próximos que estão muito mais próximos de nós, né? Próximos aos quais devemos também praticar o bem, o amor, a caridade. Nesse sentido, os primeiros próximos que nós temos são os da nossa casa, nossa família. E aí, por incrível que pareça, parece que é mais difícil a gente fazer o bem para os nossos familiares. Como às vezes nós somos bondosos e caridosos com os estranhos. E ignoramos os nossos familiares. Parece que quando se trata de família, a gente está sempre fazendo a conta do merecimento. Né? E aí, naquela planilha mental que você tem, os seus familiares sempre estão devendo alguma coisa. Seus pais não merecem, seu cônjuge não merece, seus avós não merecem, seus tios, seus irmãos, primos, não merecem. Mas quem falou que é por merecimento? Justamente na família é onde mais sentimos a dor pelo egoísmo e pela indiferença do outro. Estamos caídos na estrada, o outro sabe que estamos caídos, o outro nos vê caídos e nos evita, passa longe. Então deixa eu te dar um conselho sobre a sua família, meu irmão. Eu não sei como é que andam as suas relações familiares, mas eu sei que muitas das nossas relações familiares não andam bem. Assuma um compromisso diante de Deus, se empenhe, nos próximos dias, semanas, a fazer o bem aos seus familiares. Sabe, eu não estou falando de quando alguém vier pedir a sua ajuda. Estou falando de você se dispor a ajudar. Estou falando de você ajudar quem não te pede. Talvez a cura da sua família passe por um esforço intencional de você fazer o bem dentro das suas relações familiares. Mas, porém, é importante ficar claro, talvez você vai fazer coisas incríveis pelos seus familiares e nada vai mudar. Sabe, talvez as pessoas chatas da sua família continuarão chatas. Talvez esse bem que você vai fazer não vai apagar as coisas ruins que alguns familiares praticaram contra você.
Os ingratos da sua família continuarão ingratos. E talvez ninguém vai falar nenhuma palavra boa em relação a N coisas que você vai fazer. Guarde essa frase. Você receberá essa ingratidão com um sorriso no rosto. Porque você está praticando a identidade que você recebeu de Cristo. Fazer o bem. Você está praticando, não é só o que Cristo te mandou fazer, você está praticando o que Cristo te capacitou a fazer. E você está sendo quem Jesus quer que você seja. E isso vai honrar o nome de Deus. E vai ficar tudo bem. E vai te fazer bem. Quem é o seu próximo que você precisa abençoar? Sua família. E em segundo lugar, o próximo que você precisa abençoar são os irmãos na fé. O apóstolo Paulo nos dá a dica lá na carta aos Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem. Interessante quando ele fala isso, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Pois no próprio tempo colheremos. Mas ele continua. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. Então, meu irmão, minha irmã, veja só uma coisa. Muita gente não entendeu ainda a seriedade do compromisso que devemos ter uns com os outros, em Cristo. Veja o texto que lemos. Talvez você não percebeu isso na leitura. Quando os justos perguntam assim, Senhor, quando é que nós vimos você com fome, com sede, sem roupas, forasteiro, doente? A resposta de Jesus está no versículo 40. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Fizeram aos meus menores irmãos. Jesus se identifica com os seus discípulos. Fazer o bem aos nossos irmãos na fé é fazer o bem ao próprio Jesus. Da mesma forma, deixar de fazer o bem aos nossos irmãos é deixar de fazer o bem ao próprio Jesus. E quem cobra a conta não é o irmão. Lá no juízo final, é o Senhor que está puxando essa conta. Veja o que diz lá na primeira carta de João, capítulo 4. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Infelizmente, queridos, muitos irmãos encaram a igreja como um lugar de consumo. Eu venho, recebo o que me interessa e vou embora. Mas a igreja não é um restaurante para te alimentar, ou algum tipo de teatro, cinema para te entreter, ou algum tipo de curso, escola para te ensinar, ou algum tipo de serviço voluntário onde você simplesmente vai, dá a sua contribuição e volta para a sua vida. Igreja é comunidade que pertencemos. Igreja é família, como Paulo nos ensinou. Há um vínculo espiritual que nos une. E esse vínculo precisa se expressar, se exteriorizar em ações de bondade, misericórdia, caridade, atenção e cuidado. Note bem, meu querido irmão, isso é mais do que orarmos uns pelos outros. Precisamos orar sim, é seu dever orar.
É meu dever orar por você, é seu dever orar por mim. Mas note que no juízo final, Jesus não está dizendo assim, poxa, parabéns, hein? Eu estava com fome, você orou por mim. Eu estava com sede, você orou por mim. Eu estava preso e você orou por mim. Eu estava doente e você lembrou de orar por mim. Não é isso que está na minha Bíblia, irmãos. Acho que também não está na sua. Fazer o bem. Na prática, irmãos, nenhum crente naturalmente vai dar conta dos problemas da igreja inteira, né? De todos os membros. Significa que a gente tem que ter uma cultura, um compromisso mútuo, de cuidado mútuo. Então você vai, as pessoas que estão no seu caminho, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você vai percebendo, aquele grupo mais próximo, 2, 3, o que pressupõe que a gente precisa caminhar junto com as pessoas. Permitir que as pessoas caminhem com a gente. Isso também significa que lá no núcleo que você deve frequentar, você não vai experimentar apenas cuidado espiritual. Significa que os times da igreja precisam estar preocupados com as condições físicas, emocionais, materiais dos integrantes do time. Note, é muito mais do que uma responsabilidade institucional, sabe? A igreja tem que cuidar dos seus membros, né? Significa que nós temos que cuidar uns dos outros. É assim que funciona. E aí, veja, às vezes esse cuidado vai chegar para você através do seu núcleo, através do seu time, através dos diáconos, através do time de ação social, através da liderança da igreja, através do pastor. Às vezes a igreja inteira pode se comprometer a ajudar alguém. Mas o que tem que ficar claro é que a primeira linha desse cuidado, primeira frente de batalha, é a gente cumprir o que Jesus disse em João capítulo 13. Um novo mandamento lhes dou, disse Jesus aos seus discípulos: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, veja essa frase, irmãos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. O amor fraternal dentro da igreja testemunha ao mundo a nossa identidade espiritual. Então a igreja, cada comunidade de fé, cada igreja local é uma encarnação do reino de Deus, pelo menos deveria ser. De modo que as pessoas de fora fiquem impressionadas com a intensidade do amor que existe entre nós, da prática do bem que existe entre nós. Então, antes da gente agir com caridade para com o mundo, precisamos agir com caridade uns para com os outros. Então, a dica é: se aproxime das pessoas e veja como você pode ajudá-las. Uma coisa que às vezes bloqueia o nosso coração, né? Que é um coração tão avarento, tão ganancioso, tão aprisionado ao dinheiro. Nem sempre ajuda é sobre dinheiro, irmãos. Quem são os doentes na igreja que precisam de uma visita? Quem são os idosos que precisam de ajuda? Quem são os que estão precisando de um ouvido para desabafar? Um tempo para conversar? Quem são os pais que talvez precisem de ajuda com seus filhos? Quem são os adolescentes, os jovens, que estão precisando de ajuda porque justamente não têm seus pais presentes? Quem são os desempregados que estão precisando de uma ajuda? Quem são aqueles que precisam apenas de uma carona? Isso nos leva, irmãos, a pensar na terceira e última dimensão do próximo. A gente tem a nossa família, a gente tem a igreja, e naturalmente existe o próximo da cidade, da sociedade. Bem, e aí, nossa primeira missão é justamente apontar para o mundo, demonstrar para o mundo, evidenciar para o mundo
o bem através da igreja. Devemos ser uma comunidade alternativa. No mundo onde reina a indiferença, a maldade, a desonestidade, o egoísmo, a ganância, sermos uma comunidade de amor, de generosidade, de compaixão, de caridade, de cuidado mútuo. Importante a gente observar nessa conversa que o pecado, queridos, tem uma dimensão social. O pecado está nas estruturas da sociedade, não só nas pessoas. A economia, a política, a cultura, a educação, a ciência, as artes, as tecnologias, todos os setores são afetados pelo pecado. De forma que promover o bem no mundo, falando de mundo, significa ajudar pessoas, mas também trabalhar para melhorar as estruturas da sociedade. Então, veja, por exemplo, quem inventou os hospitais? Não foram os médicos, não foram os governos, foram os cristãos. Então, quando falamos de praticar o bem na sociedade, a gente pode pensar aqui em 3 tipos de ações. Primeiro, a caridade individual. Eu, como cristão, ajudando quem quer que seja. 1 de Pedro vai dizer que eu preciso fazer o bem entre os incrédulos para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Segundo, quando você desempenha o seu papel público, de forma que honre o nome de Deus, então seu trabalho, sua profissão, sua atuação como cidadão, na rua, no condomínio, como empregado, como chefe, no serviço público, no privado, você atua para promover os valores do reino de Deus. E, finalmente, nós, como igreja, podemos, sim, organizar iniciativas, apoiarmos iniciativas para abençoar o mundo. Temos aí o caso do nosso pré-vestibular na igreja, uma série de parcerias que fazemos, por exemplo, com o Instituto Impacto. Agora, a gente precisa, antes de terminar, fazer 2 ressalvas. Naturalmente, irmãos, fazer o bem não substitui a pregação do Evangelho. E aqui a gente tem que entender que é um falso dilema. Tiago nos ensina isso. Não se trata de escolher fé ou obras. Não há opção, uns querem ficar com as obras, outros querem ficar com a fé. O evangelho que pregamos é o evangelho que desafia a fé em Jesus, que se expressa em boas obras. Senão, ela não é fé. Fé morta não é fé. Outro ponto é que a gente entende, aí tem sempre os pessimistas de plantão, nessa conversa. A pessoa, mas o mundo vai ser sempre assim. Bem, nós não estamos querendo transformar o mundo em paraíso. Essa é a mentira que as ideologias políticas, econômicas e científicas nos contam. O paraíso que esperamos vem do céu, junto com Cristo. Novos céus e nova terra. Nós esperamos um novo mundo, mais do que isso, nós pertencemos ao novo mundo. E aí vem a beleza do Evangelho. Porque já somos de um novo mundo, nós praticamos neste velho mundo os valores do novo mundo. Eu não sou daqui, você não é daqui. Então você não pode viver e justificar suas ações com base no aqui. Sua cidadania é outra. Seus valores são outros. Sua identidade é outra. Por isso você precisa ter um outro comportamento, uma outra ética, um outro padrão de vida. Protestamos contra o mal, fazendo o bem. Paulo vai dizer em Romanos, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Damos ao mundo a esperança de um novo mundo, ao praticar o bem. Amostras grátis de algo novo, de algo diferente, de algo revolucionário, que o Senhor vai trazer para a gente. Então, queria convidar você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor, assim, de um modo muito comprometido diante de Deus.
Quando a gente fala de fazer o bem, todos nós temos lutas nessa área. E eu pessoalmente, refletindo bastante sobre esse assunto nas últimas semanas, eu me sinto envergonhado, constrangido. Como nós somos egoístas. Falamos disso na reunião dos homens ontem, no encontro dos homens. Como nós somos individualistas. Como nós, o povo alcançado pela graça, lavado e remido no sangue de Jesus, selado com o Santo Espírito da promessa. Nós que somos chamados de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como nós, que deveríamos ser os primeiros a fazer o bem, como nós temos agido com egoísmo, indiferença, na nossa casa, dentro da igreja, como temos desprezado as pessoas do nosso caminho, como temos devolvido mal com mal, como normatizamos a ideia do ódio, da vingança, da violência, da agressividade, do devolver na mesma moeda. Irmãos, isso não é nosso. Isso não é quem você é. Não é para ser assim. O Senhor nos chamou a fazer diferença. O Senhor nos capacitou a uma vida diferente. A uma vida diferente. Somos chamados a uma contracultura. O Senhor preparou um mundo novo para a gente. Nós já estamos lá. Nossa identidade está oculta nos céus. O mundo não vê. O mundo não vê quem realmente somos. Mas sabe o que o mundo vê? O mundo vê nossas obras. O mundo vê o que a gente faz. Você sabe quem você é. Porque o Evangelho nos revela quem nós somos. Precisamos agora ter ações, comportamentos e atitudes que correspondam a essa identidade que recebemos. A Bíblia diz que nós não devemos, diz lá, né? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Pense, a quem você está devendo amor? A quem você está devendo fazer o bem? É hora de tomar atitudes. Não vai ser fácil. Você não vai receber aplausos. Não espere que as pessoas vão te reconhecer. Não. Espere em gratidão. Você não está fazendo por elas. Está fazendo pelo Senhor. Mas você pode fazer. Você pode fazer. Nós podemos fazer. Fale com o Senhor. Senhor, não é o nosso natural fazer o bem. Não é o nosso natural amar. Não é o nosso natural colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Não é o nosso natural, Senhor, se sacrificar para servir, ó Pai, quem não merece. Não é natural, Senhor, abençoar quem nos faz mal. Mas, Senhor, também não é da natureza, Senhor, humana, a salvação. Salvação é natureza divina. Salvação é milagre.
Salvação é sobrenatural. A presença do Espírito Santo em nós é sobrenatural. O perdão que recebemos é sobrenatural. A certeza de que um dia Jesus vai voltar, trazendo novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém vai descer do céu, e nós habitaremos em um outro mundo. Nada disso, Senhor, é natural. Sermos igreja, sermos teu povo, e trazemos sobre nós o nome desse Deus que é santo, santo, santo. Isso não é natural. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem agido de maneira sobrenatural em nossas vidas. Ressuscitar, Senhor, não é natural, e Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus venceu a morte. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda a glória seja ao Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, encharca a nossa alma, as estruturas do nosso ser com a tua graça. De modo, Senhor, que fazer o bem não seja algo tão desconfortável, Senhor. Que possamos ter prazer em praticar misericórdia, ter prazer em praticar caridade, ter prazer em abençoar, em dar amostras ao mundo, Senhor, de que existe um outro jeito para se viver. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, faça-nos homens e mulheres praticantes do bem, que a nossa fé em Cristo se expresse em boas obras, que não tenhamos uma fé morta, Senhor, uma espiritualidade, Senhor, fria, vazia. Que possamos, ó Pai, praticar o bem e a bondade dentro da nossa família, Senhor. Que possamos praticar o bem e a bondade dentro da igreja. Que sejamos uma comunidade de cuidado, que testemunhe ao mundo, Senhor, o poder do teu amor. Que possamos praticar o bem e a bondade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano da vida pública. E que possamos fazer isso, Senhor, com a convicção de que a nossa recompensa vem dos céus. De que não precisamos ostentar o bem que praticamos, porque o Senhor vê em secreto. Porque na verdade, não fazemos para receber, porque já recebemos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que possamos agir de maneira compatível com a nossa identidade espiritual. Em nome do teu Filho Jesus, no poder do Espírito Santo, nós oramos. Amém.